Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, nós vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Senhor meu Deus, a Tua palavra é gloriosa, verdadeira, poderosa e eficaz. E a Tua palavra muda a nossa vida. Pedimos que a palavra do Senhor venha nesta tarde sobre nós, dentro de nós, como uma espada poderosa, que divide a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e discerne a intenção e os pensamentos do nosso coração. Fale conosco, nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, conhecer a Tua vontade e experimentar o propósito eterno do Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço pelo que o Senhor tem feito e pela vida de cada um de nós neste momento em Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muito importante nós lermos, nós estudarmos, nós entendermos a respeito do reino de Deus, porque o reino de Deus é fundamental, é importante. A Bíblia nos fala muito. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus na terra. Quando Jesus foi batizado e começou o seu ministério, pregando o Evangelho, onde ele chegava, ele pregava e dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina a orar, e ele trata sobre os princípios fundamentais da oração, em certa parte ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus. Em muitas parábolas de Jesus, Mateus capítulo 13, por exemplo, são diversas parábolas, histórias que Jesus contou, tratavam sobre o reino de Deus. O reino de Deus é assim. E aí ele conta a parábola do semeador, do joio e do trigo, da pérola de grande valor, do fermento colocado em 3 medidas. Ele estava falando e ensinando sobre o reino de Deus. É chegado o reino vem. Um dos versículos mais importantes que todo cristão deveria conhecer e viver é Mateus 6,33, onde Jesus disse: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente as pessoas buscam primeiro as outras coisas e depois o reino de Deus. E aí o que acontece? As outras coisas fogem delas, porque elas estão agindo de maneira contrária ao que Jesus ensinou. Então busquem primeiro o reino de Deus. Então nós precisamos entender o que é o reino de Deus. E este texto da carta aos Romanos nos fala claramente sobre o reino de Deus. E aqui a Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Primeira coisa que nós precisamos entender: o reino de Deus não é comida e não é bebida. Diga para quem está aí do teu lado: o reino de Deus
não é comida e nem bebida. Essa frase, esta palavra nos instrui que o reino de Deus, ele não é baseado em comidas, em alimentos, em cerimônias, em rituais, em tradições. O contexto de todo o capítulo 14 de Romanos é a respeito de alimentos. Algumas pessoas consideravam alguns alimentos puros e outros impuros. Umas pessoas não comiam algum tipo de alimento e outros cristãos, diz o apóstolo Paulo aqui, que comiam de tudo. Então, neste capítulo, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a falar para a igreja a respeito de comida, de alimentos. Será que existem alimentos impuros? Alimentos proibidos por Deus para o seu povo comer? Será que o reino de Deus, ele trata dessas particularidades? Olha, esse alimento você pode comer, esse não. Essa bebida você pode beber, essa não. Tem que praticar esses costumes, esses não. Então, cerimônias, rituais, tradições, alimentos puros ou impuros, como havia muito disso no Antigo Testamento, e em Cristo, a graça de Deus se manifestou, e muitos cristãos na igreja primitiva tinham essa dúvida, e tinham essa confusão. Alguns comiam carne, outros não comiam, ou alguns faziam isso, outros não faziam, alguns guardavam o sábado, outros não guardavam. Então, a Bíblia está nos dizendo que o reino de Deus não vem trazer ritualismo, tradicionalismo, usos e costumes. A mulher não pode usar tal tipo de roupa. Para ir à igreja tem que usar um véu. Tem que guardar o sábado, como na Bíblia fala no Antigo Testamento. O sábado era a aliança de Deus, era o sinal da aliança de Deus com Israel. Nós precisamos entender a respeito do sábado, senão nós vamos achar que o sábado é sagrado para a igreja. O sábado era sagrado e é sagrado ainda para Israel. A Bíblia diz que o sábado é o sinal perpétuo da aliança de Deus com Israel. Nós não estamos na aliança de Deus com Israel. Nós estamos na nova aliança que Jesus Cristo estabeleceu com aquele que crê e se entregou para Ele. Então, quem é judeu, se você é judeu, você tem que guardar o sábado. Mas se você não é judeu, é cristão, o sábado não é mais um dia sagrado. O sábado é um dia como qualquer outro. Agora, o que nós precisamos entender é o princípio do descanso. Antes de estabelecer a lei, antes de estabelecer uma aliança com Israel, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia, o próprio Deus descansou. Então, nós não podemos nos considerar mais fortes do que Deus e dizer assim: eu não preciso descansar, eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou trabalhar a semana toda, 7 dias por semana. Nós precisamos entender sobre a necessidade do descanso. E quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então, para a igreja, o dia especial de louvar ao Senhor e de cultuar o Senhor Jesus é o domingo. A igreja primitiva se reunia no domingo. O livro de Atos fala que a igreja se reunia para tomar a ceia e para trazer os dízimos e as ofertas no primeiro dia da semana. Quando Jesus ressuscitou e Ele fez o primeiro culto com os discípulos após a ressurreição,
Era num lugar fechado, os discípulos estavam ali trancados com medo dos judeus. Jesus entrou sem abrir nenhuma porta e fez ali o primeiro culto após a ressurreição. O Tomé não estava lá, Tomézão não estava. Sempre existem Tomés. Irmãos, olha a situação. Jesus ressuscitou, Tomé era um dos 12 apóstolos de Jesus. Primeiro culto, primeira reunião de Jesus com os apóstolos, no domingo, no dia da ressurreição, Tomé não estava lá. Todo mundo depois foi falando, olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós falamos com ele esteve aqui. E o Tomézão que não tinha ido, como sempre tem Tomé. Ontem nós tivemos aqui na igreja o dia da visão, foi tão especial, irmãos. Mas tem Tomés que não vêm, discípulos que não vêm, e perdem. Aí estava todo mundo lá, olha que bênção, Jesus esteve aqui, Jesus se apresentou conosco. O Tomé, só acredito vendo. Se eu não ver as mãos dele furadas, eu não vou acreditar. Só acredito se eu ver. Aí, 8 dias depois, no outro domingo, no próximo domingo, segundo culto de Jesus com os discípulos após a ressurreição. Aí o Tomé estava lá, ai, Senhor meu e Rei meu, ele começou a declarar quando viu Jesus. Aí Jesus disse, Tomé, porque me viste, você creu, bem-aventurados os que não me viram, mas creram em mim. Então, nós precisamos desmistificar o sábado. O reino de Deus não é comida, bebida, não é ritualismo, não é um dia mais santo do que o outro. O reino de Deus não é proibido comer carne, porque lá no livro de Levítico fala que não pode comer esse tipo de carne. Isso é lei. Isso é tradicionalismo. O reino de Deus não vem tratar sobre isso. Bebida, tem gente que diz assim, olha, eu não bebo porque é pecado beber. A Bíblia não vem tratar de bebida como pecado. Nós não bebemos, desde que eu me converti, eu particularmente nunca mais bebi uma gota de bebida alcoólica, cerveja, vinho, qualquer outra coisa, porque eu não preciso disso para ser feliz. Jesus me libertou de toda a escravidão que eu tinha da bebida, e eu disse, Senhor, nunca mais eu vou beber, porque para mim o Senhor é muito mais importante do que um copo de bebida qualquer. Então é uma entrega, é uma renúncia, e eu aconselho que todos vocês façam essa entrega, porque o quanto o diabo usa a bebida alcoólica para destruir vidas e famílias, nós não podemos ser condizentes com isso. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, não é a comida que te torna mais santo, que te torna mais puro, não é a bebida que te torna mais agradável a Deus. Então, tradicionalismo, religiosidades, costumes, tipo de roupa, tipo de alimento, esse é puro, esse é impuro, cerimônias, todo esse tipo de coisas da lei, não fazem parte do que importa no reino de Deus para você agradar o Senhor. Então o que é o reino de Deus? O versículo 17 nos diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus é justiça. Vamos ver o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Versículo 22 até o 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há
em Cristo Jesus. Então o reino de Deus é justiça, porque Jesus nos justificou. O reino de Deus é justiça, porque nós, não tendo justiça própria, sendo pecadores, merecendo a condenação, e não tendo como nos tornar justos diante de Deus, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, Ele se fez pecado por nós. Jesus, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Segundo aos Coríntios capítulo 5 diz que aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então veja bem, o que nós lemos em Romanos 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. O reino de Deus é justiça. Por quê? Porque Jesus nos justificou. Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus Cristo me justificou. Aleluia! Perdoou, purificou. Pode aplaudir. Você foi declarado justo por Jesus. Aleluia! Irmãos, muitas pessoas não compreendem bem esse termo, o que é ser justificado, mas imagine um tribunal, um julgamento, e o próprio Deus sendo o juiz deste tribunal, deste julgamento, e você é o réu, e os teus pecados são colocados diante de Deus, e não há condições de você pagar o preço e a culpa dos seus pecados diante do Senhor. Então a única condição, o único resultado é a condenação. E é a condenação ao inferno, por causa dos nossos pecados. Aí o que é ser justificado? No momento do julgamento, aparece Jesus, que morreu na cruz. E ele diz: Pai, esta pessoa, este réu, ele entregou a vida para mim, ele creu no meu sacrifício na cruz do Calvário, ele acredita no meu sangue derramado por amor dele, então os pecados dele são perdoados, e aí os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus, e Deus, o justo e verdadeiro juiz, declara: então você está justificado, está absolvido, está livre de toda condenação, está perdoado 100%, você se tornou a justiça de Deus pela graça de Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, o pecado condena, mas Jesus Cristo se fez pecado para perdoar os teus pecados e declarar você justificado pela fé no nome dele. Aleluia! Reino de Deus é justiça. Você foi declarado justo. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz. Porque a obra de Jesus não se resume apenas no perdão dos seus pecados, na nossa justificação da iminente condenação que merecíamos. Mas ele também muda a nossa vida. O reino de Deus é paz, porque Jesus veio trazer paz para o nosso coração. Ele veio consertar o seu interior, a sua vida emocional, familiar. O reino de Deus é paz.
Porque Deus põe em ordem a tua vida emocional, a tua vida interior. Eu me lembro do momento, no texto bíblico que conta a história do profeta Isaías, entrando no palácio do rei Ezequias, e levando a palavra de Deus para o rei Ezequias, que estava doente. Isaías então leva a dura mensagem para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Dura palavra, mas palavra de Deus para o rei. Põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque morrerás. O rei começou a orar, voltou o rosto para a parede e orou e disse: Deus, lembra-te de que eu fui fiel, eu andei em integridade diante do Senhor, tem misericórdia de mim. E o rei orou, chorou, clamou ao Senhor, e Deus teve misericórdia dele. Isaías estava saindo do palácio, Deus mandou voltar e dizer: rei, o Senhor ouviu a tua oração, e acrescentou 15 anos na sua vida. Deus ouve a oração, muda a história, Ele ouviu o clamor do rei, Ele acrescentou mais 15 anos. Mas eu fico analisando, o que é melhor? Insistir naquilo que nós achamos melhor, ou obedecer o que Deus está mandando e aceitar a vontade do Senhor? Ezequias viveu mais 15 anos, porém ele não pôs em ordem a sua casa. E a evidência disso é que quando ele morreu, o seu filho Manassés foi o rei. E foi o pior rei que reinou em Jerusalém, o mais perverso e idólatra. Ele não pôs em ordem a casa dele. Ele não criou os filhos dele no temor do Senhor. Seria muito melhor se ele tivesse colocado em ordem a casa dele e morrido, mas deixado uma descendência piedosa e temente a Deus, do que a sua insistência para viver mais, mas continuar em desordem. Então o reino de Deus é paz, porque Ele quer nos colocar em ordem. Nós fomos justificados, somos perdoados, aleluia, isso é tremendo, porque isso fala de vida eterna, mas Deus quer pôr em ordem a nossa vida. Ele quer que você tenha paz. Primeiramente, paz com Deus. Uma paz com o céu, com o Senhor. Você precisa ter paz com Deus. E de que maneira? Tem que viver na presença dEle. O que tira a paz do homem com Deus é o pecado, é a consciência pesada, porque sabe que tem coisa errada, sabe que tem coisa para consertar, e aí não consegue ter paz com Deus. Enquanto a consciência está martelando, porque a consciência é um atributo que Deus nos deu, e que nos mostra se estamos em paz com Ele ou não. Precisamos ter paz com Deus. Precisamos pôr em ordem a nossa vida de tal maneira que nós tenhamos paz com os outros. A Bíblia diz que no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Precisa ter paz no teu casamento. Marido e esposa tem que ter paz. Pais e filhos precisam ter paz. No trabalho, na igreja, com os vizinhos, tem que ter paz. Tem gente que arruma briga, arruma confusão, arruma contenda com todo mundo. Misericórdia. Tem gente que nada está bom para ela, tudo está mal, ela não tem paz, não consegue ter paz. O reino de Deus é paz. Leia comigo o que Jesus prometeu em João 14, 27. Jesus disse, e Ele prometeu isso. João 14, 27. Deixo-lhes a paz,
a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Aleluia! Jesus ofereceu a sua paz. Quem aqui recebe a paz que vem do Senhor? Ele disse, eu dou a minha paz. Você recebe? Você tem paz? O reino de Deus é paz. Jesus veio para pôr em ordem a tua vida, o teu sentimento, para você não ter mais mágoa, não ter mais inimizade, não ter mais confusão, não ter mais medo, não ficar mais perturbado com nada neste mundo, porque o reino de Deus é paz. E eu quero te dizer que é chegado o reino de Deus sobre a sua vida. É um reino de paz. Essa paz excede todo entendimento. Aleluia! Está repreendida toda ansiedade, está repreendido todo medo, está repreendida toda confusão na nossa vida, está repreendido toda inimizade, toda contenda na sua vida. É chegado o reino dos céus e o reino de Deus é paz. Põe em ordem tua casa, põe em ordem teus pensamentos. Põe em ordem tua vida. Em terceiro lugar, irmãos, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. A Bíblia não diz que é só alegria, para ninguém pensar que a alegria é conseguida ou é conquistada com a tua capacidade, ou a alegria é resultado das circunstâncias. Não. Alegria não é consequência do momento que você vive, da circunstância que você está passando. Alegria não é resultado de um prazer momentâneo. A alegria não depende das circunstâncias, do momento de vitória que você esteja conquistando. Não, a alegria é um fruto que vem de dentro de nós, pela presença do Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Veja como é progressivo. Reino de Deus não é comida, não é bebida, não é religiosidade, não é ritualismo, não é sábado, não é lei, não é roupa, não é isso, não é aquilo. Reino de Deus é justiça, porque fomos justificados em Cristo, ao perdão, à salvação. O reino de Deus é paz, Ele põe em ordem a tua vida. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, porque isso te impulsiona. O Espírito Santo que habita em nós, Ele te empurra para a vitória, Ele te impulsiona, Ele te dá tanta alegria interior, independente da situação que você esteja passando. Ele é a tua motivação, Ele é a tua força, Ele é a tua alegria, que você consegue viver para Jesus com alegria todos os dias da sua vida. É alegria interior. É alegria verdadeira, é a alegria do Espírito Santo em nós. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você não depende de livros de autoajuda, você não depende de alguém ter que ficar te motivando ou te empurrando, dizendo, vai, você vai conseguir. Não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está sobre a sua vida, Ele te impulsiona. Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido. Vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, no Brasil, aos confins da terra, pelo poder do Espírito Santo. Ele habita em nós. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É a força que te impulsiona, é o poder que gera em você a alegria para viver. É o Espírito Santo.
Eu nunca me esqueço, e logo que eu me converti, eu aprendi esse texto, Neemias 8:10. Leia comigo. Neemias 8:10. Finalzinho do versículo diz assim. Só o final do versículo. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Diga para quem está aí do teu lado, a alegria do Senhor te fortalecerá. Na versão mais antiga, quando eu me converti, dizia assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Levante a sua mão e declare comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Sabe quem é que gera esta alegria, que te impulsiona, que te fortalece? É o Espírito Santo dentro de você. Não é o pastor que é a tua força. Não é o líder de célula a tua força. Ei, mulher, não é o seu marido que é a sua força. Ei, homem, não é o time de futebol que te dá força e alegria. Igreja, não é a religião que te dá força, não é se o pastor está animado e vira cambalhota que vai te motivar a sair daqui e ter a certeza que você vai ter uma semana de bênçãos, não. Sabe quem te fortalece? É o Espírito Santo que está dentro de você, porque ele gera alegria, a alegria do Senhor. Fica de pé na presença de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem aqui é justificado no Senhor? Quem aqui está cheio de paz? Que Jesus disse: eu deixo a minha paz, quem quiser receber pode receber. E a alegria do Espírito Santo. Agora eu quero encerrar antes de orarmos, e enquanto os irmãos começam bem suavemente a tocar, nós lemos em Romanos 14, no versículo 18, nós terminamos a leitura dizendo: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se você quiser ser agradável a Deus e aprovado pelos homens, não na questão de ficar buscando a aprovação ou a aceitação de todo mundo, não. Se você viver esperando a aprovação ou aplausos dos homens ou elogio dos outros, você não vai viver, você vai ficar louco. Aprovado pelos homens aqui é na questão de ser honrado por Deus diante dos homens. Você vai ser honrado neste mundo. Você vai ser honrado na tua casa, na tua família, onde talvez você já foi tão desprezado. Você vai ser honrado na cidade, que talvez você foi apedrejado. Você vai ser honrado onde você já foi envergonhado. Se você quer ser aprovado diante de Deus e honrado diante dos homens, sirva a Cristo desta forma. Aquele que assim serve a Cristo. Assim como a Bíblia está falando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você recebeu tudo isso quando você leva o reino de Deus para os outros, leva a justiça de Deus para quem não tem, leva a paz para quem ainda não tem paz, e serve a Deus nesta alegria que o Espírito Santo coloca dentro de você. Quando você serve a Cristo assim e leva o reino de Deus para os outros, você é aprovado diante de Deus e é honrado diante dos homens. Honrado. Quando Jesus chegava
em qualquer lugar, ele chegava dizendo: o reino de Deus é chegado. Eu vim estabelecer o reino de Deus na sua vida. Você já recebeu o reino de Deus? Então levante as suas mãos agora para o Senhor, feche os teus olhos. Quem assim serve a Cristo é aprovado, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se coloque diante de Deus nessa tarde dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor assim. Eu quero levar o reino de Deus para as pessoas. Eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Venha teu reino, Senhor.